Graça e paz, meus irmãos. O nosso estudo bíblico de hoje tem como tema Princípios da Liberdade Cristã. E o texto que nós iremos estudar está descrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23, a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Meus irmãos, um dos grandes debates do nosso tempo no cristianismo é a chamada liberdade cristã. Dependendo do segmento religioso em que a pessoa está incluída, ela tem um conjunto de regras a serem observadas que foram impostas por aquele segmento, tais como roupas, cuidado estético e uma série de outras coisas. Dependendo do segmento em que a pessoa está inserida, essa liberdade cristã será mais branda, com maior liberdade para certas atitudes e comportamento. E por fim, dependendo do segmento em que a pessoa está inserida, ela não possuirá nenhuma restrição sobre o que ela deseja fazer ou o seu comportamento no dia a dia. Pois elas trazem consigo o seguinte entendimento: nada que eu faça no corpo afetará o estado da minha alma, então posso viver da maneira como desejo. Desde o momento em que eu fui ordenado ao ministério pastoral, sou diariamente perguntado sobre quais práticas seriam pecados e quais práticas não seria pecado, ou até onde determina a prática do pecado. Até onde eu posso ir na minha conduta diária sem ser pecado? Muitas vezes, as pessoas que começam a frequentar nossa igreja costumam a me perguntar sobre quais são as regras comportamentais que elas devem observar para ingressar na nossa comunidade de fé. Veja, o grande desafio de todo pastor é justamente ter que lidar com questões em que a Bíblia não é tão clara para nós. Alguns teólogos costumam chamar essas áreas na Bíblia, que não são tão claras, de áreas cinzentas, pelo fato de não encontrarmos algumas respostas tão claras e tão objetivas como nós gostaríamos. Por exemplo, é muito comum as pessoas me perguntarem: Pastor, o crente pode tomar bebida alcoólica? Ou, Pastor, o crente pode fumar? Pastor, o crente pode fazer uma tatuagem explícita ou implícita? Pastor, o crente pode fazer uma fezinha de vez em quando? Pastor, o crente pode praticar esporte? Ele também pode praticar esporte no domingo? Pastor, o crente pode ouvir músicas que não sejam de autoria cristãs? Normalmente, somos indagados com questões como estas. E as pessoas, quando nos fazem estas perguntas, elas esperam que nós citemos algum texto na Bíblia de maneira clara e objetiva que diga não beberás, ou não fumarás, ou não ouvirás músicas seculares. O problema é que nós não temos textos assim na Bíblia. O que encontramos na palavra de Deus são princípios que nos ajudam a responder estas indagações. Quando partimos desta introdução, compreendemos melhor o que o pastor apóstolo Paulo estava enfrentando. Desde o capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava tratando sobre algumas questões levantadas pelos coríntios. Veja, Paulo estava no seu último ano de ministério na cidade de Éfeso, quando ele recebe informações que a igreja de Corinto não estava indo muito bem. As informações eram muitas e poucas delas eram boas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12, é dito assim: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um ficar dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros, eu sou de Cristo. Paulo, ele fica sabendo inicialmente que havia divisões naquela igreja. E não apenas isto, Paulo também foi informado pelos da casa de Cloe que havia problemas doutrinários naquela igreja. Havia um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Havia alguns que faltavam maturidade para lidar com a liberdade cristã. Havia também uma falta de entendimento sobre as questões do casamento. Se casar ou ficar solteiro era melhor.
Havia também falta de discernimento acerca dos dons espirituais, como aplicar esses dons no dia a dia e como usar eles em edificação da igreja. Havia também desorganização nos cultos. Cada um fazia aquilo que acreditava ser de ordem espiritual. Havia também mulheres que estavam querendo tirar a autoridade dos homens nos cultos. Havia uma total falta de reverência na ceia. Alguns ficavam embriagados e outros mal participavam da ceia. A ceia estava se tornando apenas um momento de alimentação e não de memória da obra de Cristo. O apóstolo Paulo foi informado também sobre os problemas de imoralidade naquela igreja. Havia um irmão que estava processando outro irmão no tribunal. Havia um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa. Havia também uma falta de conduta moral para alguém daquela igreja que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E a igreja estava vendo e ninguém fazia nada. Era um escândalo tão grave que até mesmo aqueles que não eram da igreja estavam horrorizados. E a igreja estava em pleno silêncio. Então Paulo estava lidando com problemas de imoralidade, com problemas doutrinários e com divisões dentro daquela igreja. E muitos irmãos daquela igreja esperavam agora do apóstolo Paulo uma direção sobre como eles deveriam lidar com toda aquela situação, como eles deveriam se portar nessa nova vida que agora haviam assumido em Cristo Jesus. Quais eram os princípios que deveriam nortear aqueles irmãos? O apóstolo Paulo, sendo informado então sobre a atual situação daquela igreja, ele começa a trabalhar um conceito de liberdade cristã que deve ser permeado pelo amor ao próximo. Paulo expressa que nossas decisões e atitudes dentro da nossa liberdade cristã sempre deve levar em consideração a vida do meu irmão. Portanto, não posso dizer simplesmente, eu faço o que quero fazer e ninguém tem nada a ver com isso na igreja. O princípio da nossa liberdade está na maneira como o outro vai reagir à minha prática, à minha atitude. Portanto, Paulo constantemente expressa em suas cartas que na igreja ela é formada pelo menos por dois tipos de crentes. Há aqueles que são fortes, que são aqueles irmãos mais experientes e maduros na fé, e aqueles que são fracos, que são aqueles que estão começando a caminhada ou que ainda não alcançaram a maturidade. Os irmãos da igreja em Corinto, eles estavam cercados por pessoas das mais variadas etnias, principalmente pelos gregos e romanos. E estes eram politeístas. Eles acreditavam na existência de vários deuses. E também eles eram polidemonistas. Eles acreditavam também na existência de vários espíritos malignos. Os gregos e os romanos compreendiam que estes espíritos malignos poderiam se apossar dos corpos das pessoas. Porém, antes de entrarem nas pessoas, estes espíritos malignos entravam nos alimentos. Assim, quando uma pessoa consumia tal alimento, o espírito que ali estava automaticamente se apossava da pessoa. Este era o pensamento que tanto os gregos e os romanos tinham e acreditavam. E quando olhamos para a igreja de Corinto, nós precisamos lembrar que a igreja de Corinto ela não era formada por judeus convertidos ao cristianismo. Ela era uma igreja formada basicamente por gregos e romanos. Pessoas que antes pensavam das formas mais diferentes possíveis do evangelho. O problema é que agora estes novos convertidos precisavam continuar fazendo suas compras no mercado da cidade de Corinto. E então agora algumas dúvidas começam a surgir entre eles. Será que podemos continuar comprando carne no mercado? E se algum amigo que for incrédulo, que não tem a mesma fé minha, me convidar para um almoço na casa dele, será que convém que eu vá? Veja, o apóstolo Paulo vai tratar sobre um assunto específico naquela igreja, da questão dos novos convertidos,
que tem como princípio algo que nos ajuda a tomar nossas decisões num contexto maior. Aqueles irmãos que outrora eram pagãos, viviam na idolatria, tinham o entendimento que a qualquer momento as pessoas poderiam ser possessas por espíritos malignos, dependendo do tipo de alimento que eles iriam participar, e agora eles estão convertidos a Cristo, fazem parte agora da comunidade de fé cristã, porém eles ainda continuam inseridos na mesma cidade. E agora, como deve ser o relacionamento deles para com outras pessoas? Como deve ser o relacionamento deles para o comércio da cidade, já que grande parte dos alimentos que eram vendidos na cidade haviam vindo de templos pagãos? Isso nos faz pensar também sobre como deve ser o relacionamento do cristão com não cristãos. É muito comum as pessoas, quando convertem, buscarem se isolar das demais pessoas que não são cristãs. Muitas vezes deixam de frequentar a casa de amigos, familiares, deixam de frequentar certos locais aonde o dono não é cristão, ou deixam de comprar em certos locais aonde o dono não é cristão. Paulo, então, vai trabalhar justamente essa questão com os coríntios. Como eles deveriam se relacionar com aqueles que não são cristãos? E como eles deveriam se relacionar agora com a cultura e com a sociedade não cristã de Corinto? Veja, para que possamos compreender melhor esse texto que Paulo trata de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nós precisamos entender um pouco do contexto que estava ali naquela situação. A cidade de Corinto, ela possuía muitos templos pagãos, em que os adoradores levavam suas oferendas, os seus sacrifícios, diariamente aos templos. Grande parte daquele sacrifício, as carnes, eram então oferecidas no templo. Parte era queimada aos ídolos e parte ficava para o sacerdote daquele templo como uma forma de pagamento. Porém, naquele tempo, não havia nenhum tipo de eletrodoméstico que pudesse conservar aquela carne que era dada ao sacerdote como forma de pagamento durante muitos dias. E como era um acúmulo de carne diário, o sacerdote, então, ele pegava grande parte daquela carne e ele repassava aos comércios da cidade. Assim, o sacerdote tinha uma outra renda e as carnes também não perdiam. Agora entrava uma questão. Muitos dos adoradores que antigamente haviam levado carnes aos templos pagãos e sabia como funcionava que o sacerdote pegava parte da carne e revendia ao comércio da cidade, muitos pensavam, poxa vida, e agora? O que eu faço? Porque a carne que foi oferecida no templo pagão aos ídolos, às entidades malignas, essa carne agora pode estar habitada por algum tipo de entidade maligna. E se eu comer essa carne, o que vai acontecer? Será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? Então havia esse questionamento. Os crentes mais maduros na fé diziam, não, é claro que a gente pode comer. O ídolo nada é. Deus é o criador de todas as coisas. Porém, os crentes fracos, os novatos na fé, aqueles que estavam ingressando na caminhada cristã, diziam, não, nós não podemos comer. Isso pode ser muito perigoso. Então, na mesma comunidade de fé, haviam dois grupos de irmãos. Haviam aqueles que diziam, sim, podemos comer dessa carne, não tem problema algum. E havia um outro grupo que dizia, não, nós não podemos comer, isso é muito perigoso. Seria mais ou menos assim, bom, claro, nós podemos ouvir uma música aonde o autor não é cristão. E outro vai dizer, não, nós não podemos ouvir, nós devemos ouvir apenas músicas de composição de irmãos na fé. Olhando para esse contexto de Paulo e olhando para o nosso contexto, não nos parece tão distante. Parece que certos questionamentos ainda permanecem até os nossos dias de hoje. Muitas vezes o que para um é comum, para outro pode ser escândalo. A questão então é que Paulo vai trabalhar aqui um princípio para que estes acontecimentos não levem a divisões dentro da igreja. Então, pensando nisso, nessa situação de Corinto, entre os irmãos mais fortes na fé e os irmãos mais fracos na fé, Paulo desenvolve esse conceito de liberdade cristã para auxiliar aqueles irmãos
a tomarem decisões sensatas na igreja, não apenas no aspecto se poderia ou não comer carne que vinha de um templo pagão, mas em todas as áreas também daquela igreja. Paulo, então, ao escrever 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele nos orienta como nós podemos tomar nossas decisões dentro da igreja, usando o princípio da liberdade cristã em amor ao próximo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 23 e 24, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Veja, o apóstolo Paulo começa dizendo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É evidente que o apóstolo Paulo não estava se referindo às práticas de pecado como se fosse algo lícito, mas sim a certas decisões que, embora não sejam pecados, não era conveniente para o cristão fazer. Aqui o apóstolo Paulo estava se referindo ao consumo da carne sacrificada, que era vendida nos mercados da cidade. Veja, Paulo estava dizendo: bom, eu posso comprar aquela carne, se eu desejar, mas não convém. Por que não convém? O apóstolo Paulo estava pensando no irmão mais fraco na fé. Por que não convém? Porque isso poderia ser um motivo para que aquele irmão desanimasse da fé. Então, por amor àquele irmão, não convém. Paulo que está querendo se referir ao testemunho cristão. A ideia de Paulo tem muitas coisas na vida de um cristão que, embora não sejam pecados, não convém a um cristão fazer. É a mesma ideia em que Paulo diz: existem certos ambientes em que o cristão, ao ir, não é pecado, mas não convém o cristão ir. Permita-me usar um exemplo que talvez possa lhe ajudar. Suponhamos que um cristão queira comprar uma garrafa de Guaraná. E ele sabe que naquele bar próximo da casa dele vende uma garrafa de Guaraná. E o mercado que vende a mesma garrafa de Guaraná está um pouco mais longe. Bom, o cristão poderia ir até aquele local e comprar a garrafa de Guaraná que está mais próximo da casa dele. Mas pensa na seguinte situação. Imagine que passe um irmão mais fraco na fé, que está começando agora a caminhada cristã, e aquele irmão também, outrora, tinha problemas com bebida alcoólica. Uma vez que ele vê aquele irmão saindo do bar, o entendimento que ele vai ter, bom, é comum então o cristão frequentar bar, mas ele não vai conseguir distinguir o motivo do porquê aquele irmão estava ali. Então, eu posso ir comprar? Sim, eu posso comprar naquele local. A pergunta é, convém? Não, não convém, porque aquele é um ambiente que não é frequentado por cristãos. Porque os cristãos, como um todo, já têm aquele entendimento que ali é um local onde acontecem coisas desagradáveis a Deus. Então, por amor ao meu irmão, que pode me ver ali e não entender bem a situação, por amor a ele, eu não vou. Veja, não é o cristão indo nesse local comprar bebida alcoólica. Ele está indo lá para comprar um Guaraná. Não é errado. Mas por amor ao meu irmão, melhor que eu não vá. Então, essa é a ideia de Paulo. É lícito? É lícito. Convém? Não convém. Depois Paulo continua dizendo, veja, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Novamente Paulo expressa, eu posso comprar aquela carne se eu desejar? Sim, eu posso. Mas esta minha decisão, ela vai contribuir para a edificação de outros na igreja? Ou seja, se outros irmãos me virem fazendo isso, eles serão edificados? Será que isso vai contribuir para que eles se fortaleçam na fé? Ou será que isso vai ser uma pedra de tropeço para eles? Bom, se a resposta for pedra de tropeço ou se vai escandalizar eles, por amor ao meu irmão, eu não faço. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos que nós devemos abrir mão de muitas coisas por amor a Deus. É verdade. Mas nós nos esquecemos também que precisamos, na caminhada cristã, muitas vezes, de abrir mão de algumas coisas também por amor ao meu irmão. Por amor ao meu irmão, eu preciso tomar uma série de cuidados na minha caminhada cristã, para que ele não desanime ou venha parar. Portanto, o apóstolo Paulo finaliza no versículo 24, dizendo, ninguém busque o seu interesse, e sim aquilo que é do outro. O apóstolo Paulo estava expressando que, embora ele pudesse comprar e comer daquelas carnes que eram vendidas no mercado da cidade, ele não o fazia. Não porque era pecado, mas sim por amor aos irmãos mais fracos da igreja.
que poderiam se escandalizar com a atitude dele. O princípio que Paulo está usando aqui nos versículos 23 e 24 é: todas as coisas são lícitas. Existem coisas que, embora não sejam pecados, mas que não convém fazer, por amor ao meu irmão. Por amor à consciência dele, que talvez, pela falta de maturidade ainda naquele irmão, ele possa se escandalizar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. A ideia de Paulo é: uma vez que você vai tomar uma decisão e essa sua decisão levará o seu irmão a desanimar na fé, você não está sendo motivado pelo amor, já que o amor pelo seu irmão deveria fazer com que você fosse mais cuidadoso com as suas atitudes no dia a dia. Os versículos 25 e 26, Paulo diz assim: comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O apóstolo Paulo, ele explica aqui para aqueles irmãos da cidade de Corinto que uma vez que eles fossem no mercado fazerem suas compras, eles não deveriam ficar perguntando se a carne veio ou não veio de algum templo, se ela foi oferecida para alguma divindade ou não, porque, afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas. Paulo aqui está dizendo assim: uma vez que você for para os irmãos de Corinto no mercado e estiver com outros irmãos mais maduros na fé, não fica perguntando: olha, essa carne aqui foi oferecida para alguma divindade? Essa carne aqui veio do templo? Não. Por quê? Porque Paulo ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe na terra foi criado por Deus. Paulo que não estava ensinando que ao ir no mercado eles não poderiam perguntar sobre a qualidade daquele alimento. Não. Paulo estava perguntando aqui, a ideia que Paulo estava ensinando é ficar perguntando sobre de qual local aquele alimento havia vindo, de um templo ou não de um templo. Não tem a ver com qualidade, sim de onde a carne veio. Bom, o que Paulo está ensinando, meus irmãos, é que, uma vez que aqueles irmãos fossem ao mercado, eles deveriam ter o seguinte entendimento, que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe foi criado por Deus, o ídolo nada é. É isso que Paulo fala em sua carta aos Romanos. O ídolo não existe, é nada. Os demônios, as entidades malignas não têm poder algum sobre os cristãos. Então Paulo fala, quando você for comprar algum alimento no mercado, não fica perguntando não de onde ele veio, de onde ele não veio. Meus irmãos, e como essa superstição ela ainda é muito presente na vida do cristão hoje em dia. Existem muitos cristãos que são supersticiosos, que em determinadas épocas do ano não come certos alimentos, porque naquela determinada época do ano, outras pessoas também estão comendo. Muitos cristãos, na época do Natal, não comem pernil, porque entendem que o pernil ali é oferecido a algum tipo de divindade naquela época. Isso é misticismo, isto é superstição. Paulo ensina aqui então que nós devemos lembrar o tempo todo que Deus é o Criador de todas as coisas. É evidente que Paulo aqui está se referindo ao cristão indo ao mercado com outros cristãos maduros, ou sozinho. Mas se ele estiver na companhia de um cristão novato, um neófito na fé, alguém que iniciou a caminhada há pouco tempo, aplica-se o primeiro princípio. Para não escandalizar aquele irmão, então não compra. Dos versículos 27 a 29, Paulo diz assim: se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comede tudo o que for posto diante de vocês, sem nada ficar perguntando por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Muito bem, o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta uma outra situação. A primeira situação é de alguém indo ao mercado comprar alguma coisa. Paulo fala, se um irmão mais novo na fé estiver junto com você no mercado e ele percebendo que aquela comida ali é uma comida que veio de um templo e para ele ainda é escândalo, por amor a ele, não compra. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica.
O seu comportamento tem que ser cuidadoso para que o irmão não seja escandalizado. Mas agora aqui Paulo, ele fala acerca de um não cristão convidando um cristão para almoçar na casa dele, jantar na casa dele. Então Paulo aqui ele vai dar algumas direções. Primeira, se ele te convidou para comer na casa dele, pode ir. Mas se ele te convidou para ir a um templo pagão, recomendo que não participe de tal evento. Paulo fala assim, se um não cristão te convidou para almoçar na casa dele, para participar de um churrasco, vá. Crie relacionamentos com aqueles também que não são cristãos, para que estes também possam conhecer o evangelho. Mas Paulo fala, agora, se o local que ele te convidou é o centro de adoração pagão dele, não vá. Na casa dele, tudo bem, vá, participe, come. Mas se ele te chamou para participar de um rito espiritual dele, não participe. Então Paulo que ele orienta os irmãos sobre até onde o nosso relacionamento pode ir com aqueles que não são cristãos. Veja, Paulo ensina que nós devemos entender e ter discernimento até onde podemos nos envolver com aqueles que não são da mesma fé. Paulo, ele não nos orienta a não mais nos relacionarmos, mas nos relacionarmos com o devido entendimento. Segundo, se ele te convidou para comer na casa dele, participe daquele momento, sem ficar fazendo muitas perguntas sobre se a carne é ou não sacrificada para algum ídolo. Porque se ele disser que sim, você vai ficar constrangido de continuar participando e faria com que o anfitrião pensar que você ainda é o mesmo como antes. Veja, Paulo fala assim, imagina que ele convidou você para participar na casa dele de um almoço, ou de um jantar, ou de um churrasco. E você está lá participando. E junto com você está outros irmãos. Irmãos mais novos na fé e irmãos mais maduros na fé. Eles também foram convidados. Paulo fala assim, não fica perguntando, por quê? Imagina que o anfitrião está servindo o almoço, o jantar ou o churrasco. E você está sentado perto de outros irmãos. Aí você pergunta, ô meu querido, essa carne aqui veio de onde? Aí ele diz, olha, essa carne aqui veio do templo, oferecida a Deus Afrodite. Você vai pensar, poxa, a carne nada é. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas o seu irmão sentado ao seu lado, que é novo na fé, vai se escandalizar. Ele vai dizer, poxa vida, não deveria ter vindo neste churrasco. Poxa vida, é essa atitude de cristãos verdadeiros? Será que esse povo realmente nasceu de novo? Então, por amor à consciência do seu irmão, não fala nada, não pergunta nada. Ainda que você talvez saiba que aquela carne tenha vindo de um lugar, de um templo, você sabe que o ídolo nada é. Participe tranquilo na casa dele. Mas, se você ficar perguntando muito, isso pode gerar um peso na consciência do seu irmão. Então, por amor ao seu irmão, é melhor ficar calado. Não fazer muitas perguntas. Terceiro, se ele convidou várias pessoas para comer aquele churrasco na casa dele, e agora o irmão mais novo é quem fala primeiro, dizendo, ô meu querido, percebi que essa carne ela veio de um templo dedicado a Afrodite. Acho que não convém a gente comer essa carne, não. Isso aqui é oferecido a ídolo. Por amor ao seu irmão mais novo na fé, convém que você então não participe mais daquele momento. Ainda que você saiba que o ídolo nada é, ainda que você saiba que Deus é o Criador de todas as coisas, por amor ao seu irmão que te avisou sobre aquela carne, por amor a ele, você não deve mais, então, participar. Porque se ele lhe avisa e você continua participando, a consciência dele vai pesar. E uma vez que a consciência dele pesar, ele vai se escandalizar e possivelmente ele vai desanimar da fé. Porque ele não conseguirá ver a distinção entre aqueles que são nascidos de novo e aqueles que não são nascidos de novo. Ele ainda não adquiriu maturidade para discernir essas coisas. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que muitas vezes, muitos cristãos que estão ingressando na caminhada cristã demoram um pouco mais para alcançar maturidade. E até então que estes alcancem maturidade, até que estes compreendam o que é o Evangelho, por amor a eles, devemos ser cautelosos com as nossas atitudes e com as nossas decisões. Portanto, nos versículos 30 e 31, Paulo fala assim, se eu participo com ações de graça,
Por que hei de ser vituperado por causa daquilo pelo qual dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. A tradução dos versículos 30 e 31, na versão chamada O Livro, diz assim: Contudo, alguém poderá perguntar: se eu posso dar graças a Deus por esse alimento, por que hei de deixar que alguém me venha perturbar só porque julga que eu estou errado? A ideia aqui é a seguinte: Paulo está querendo dizer, veja, por que eu vou aceitar a crítica ou a fala de alguém que é novo na fé? Ora, se eu sei que o ídolo nada é, se eu sei que a carne não é habitada por nenhum espírito maligno, por que eu vou deixar de comer só porque o outro está falando? A ideia é a seguinte: se eu sou maduro na fé, o que eu tenho a ver com isso, com quem não é? A vida cristã, alguém poderia pensar, é uma vida individual. É cada um por si. Ele que vai ser maduro. Se ele não quer comer, é problema dele. Eu vou comer da carne. Ele aceitando ou não aceitando, isso não me importa. Paulo fala, será que isso é certo? Não. No versículo 31 ele fala, é porque tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, mesmo comer ou beber. A ideia de Paulo é, ok, mesmo que você não concorde com o seu irmão, mesmo que você ache que o seu irmão é um neófito na fé, mesmo que você queira fazer isso sem levar em consideração o seu irmão, pense, isso vai glorificar o nome de Deus em quê? O Senhor Jesus, em Mateus 5,16, ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor Jesus nos ensina que o nosso testemunho diário deve levar outras pessoas a glorificar a Deus. Levar outras pessoas a exaltar o nosso Deus através da nossa maneira de viver. A minha atitude não pode ser uma pedra de tropeço da caminhada de outros irmãos. Portanto, Paulo fala, ainda que você não concorde com seu irmão, ainda que você ache que tem todo o direito de participar, ainda que você tenha a mente que isso é lícito, a pergunta é, convém? A pergunta é, vai edificar seu irmão? Vai escandalizar outra pessoa? Por amor a ele, então, não faça. Meus irmãos, existem muitas coisas que nós temos vontade de fazer, embora não seja pecado, mas que se fizermos, vai escandalizar outras pessoas. Veja, você pode até discordar de mim, mas imagine que uma pessoa faça uma tatuagem num lugar bastante explícito, bem visível. E esse alguém que fez é um irmão maduro na fé. É pecado fazer essa tatuagem? Não, não é pecado. Aí alguns vão citar o texto de Levítico, dizendo não farás marcas sobre o seu corpo. Em uma outra oportunidade, terei o maior prazer em fazer um estudo bíblico sobre essa questão. Aqui, a questão não é essa. Bom, embora não seja pecado fazer uma tatuagem, a pergunta que Paulo faz é, convém? É lícito? Vai edificar seu irmão? Vai escandalizar seu irmão? Se a resposta for, vai, não faça. Nós precisamos lembrar o tempo todo, a igreja não é formada somente por pessoas maduras na fé. A igreja também é formada por pessoas fracas, que estão começando, que ainda têm muitos questionamentos. E por amor a estes irmãos, convém que eu não faça. Por amor a estes irmãos, eu preciso agir com cautela. Por amor a estes irmãos, eu preciso muitas vezes abrir mão de muitas coisas, se o objetivo e a conclusão final for o escândalo dele. Então, por amor ao meu irmão e para a glória de Deus, muitas coisas nós cristãos maduros na fé optamos por não fazer. Portanto, olha os versículos 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Não sejam vocês o meio de fazer tropeçar o vosso irmão, seja ele judeu, gentio ou cristão. Paulo diz, é assim que eu faço. Procuro agradar a todas as pessoas naquilo que faço. Não busco o meu interesse, mas o interesse daqueles que convivem comigo, para que estes não desanimem da caminhada cristã, para que estes sejam salvos.
A ideia de Paulo é: meus irmãos, eu trabalho de tal maneira que as minhas atitudes, as minhas ações não sejam pedras de tropeço para outras pessoas, um empecilho para que outros se aproximem de Cristo, para que outros não desanimem da caminhada cristã. Nos falta, meus irmãos, o entendimento que a caminhada cristã, a igreja, ela não é vivida no individualismo. A igreja ela é formada por um todo. Nós vivemos na coletividade da igreja. Veja, muitas vezes nós pensamos de maneira individual na igreja. Paulo fala isso em Corinto, que a igreja é como um corpo, cheio de vários membros. Imagine se as suas mãos tomassem iniciativas próprias de não mais colaborar com o corpo, levando o alimento até a boca. Com o passar do tempo, a falta de alimento vai fazer o corpo padecer, inclusive a própria mão, que negou a ajudar o corpo a se alimentar. Muitas vezes, quando nós começamos a agir no individualismo na igreja, nós estamos colaborando para que a igreja padeça. Nós estamos colaborando para que as nossas ações levem outros irmãos a desanimarem da fé. E isso nos será cobrado também por Deus. A nossa colaboração para que outros irmãos desanimem da caminhada cristã será cobrada por Deus em nossa vida. Portanto, Paulo fala, não se tornem causa de tropeço para nenhuma pessoa, seja judeu, seja gentio, ou seja alguns da igreja. Paulo fala, a sua ação, o seu testemunho tem que ser de tal forma que os da igreja vão ficar maravilhados com o que Deus fez, os de fora vão ficar maravilhados com o que Deus fez, aqueles que estão chegando vão ficar maravilhados com aquilo que Deus está fazendo em sua vida. A nossa luz, o nosso testemunho tem que alcançar todos, os da igreja e os não da igreja. O nosso comportamento não deve servir de pedra de tropeço para ninguém. Nem os da igreja, ao olhar para nós, vai dizer assim, poxa vida, esse irmão se dizia tão maduro na fé, olha o comportamento dele. E nem para os de fora, ao olhar para nós, vão dizer, poxa, mas ele não é da igreja? Ah, se é da igreja desse jeito, qualquer um é. Então, a nossa atitude deve sempre levar em consideração as outras pessoas, aqueles que convivem conosco. Portanto, o apóstolo Paulo finaliza em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, esse assunto da seguinte forma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês devem seguir o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo está dizendo, meus irmãos, a caminhada cristã é uma caminhada feita de renúncia. Muitas vezes precisaremos abrir mão de muitas coisas na caminhada cristã. Assim como Cristo abriu mão, nós também precisamos abrir mão. Em Filipenses capítulo 2, versículos 4 a 8, Paulo diz assim, cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão do trono dele ao lado do Pai, para se revestir da nossa humanidade, sofrer, morrer em nosso lugar. O Paulo aqui em Filipenses está tratando quase que do mesmo assunto, a questão do individualismo na igreja, o pensar só em si. Paulo diz que Cristo pensou em nós. E este pensar em nós foi a causa de abrir mão para se revestir da nossa humanidade. Em forma humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo abriu mão da própria vida, permitindo-se ser sacrificado para que a salvação viesse até nós. Paulo fala, meus irmãos, a igreja não pode ser um local onde reina o individualismo. A igreja precisa ser um local onde nós pensamos no outro, onde por amor ao outro nós não fazemos algumas coisas. Nós abrimos mãos de algumas coisas por amor ao meu irmão. Por isso quero convidar você, não apenas pensar que o seu cristianismo é você para com Deus, mas também o seu cristianismo é você para com o seu irmão. É a maneira como você age, o seu pensamento, o seu amor para com o seu irmão.
Por isso, nós voltamos aos primeiros questionamentos. Pastor, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? Pastor, isso não é pecado, mas será que eu posso fazer? Eu lhe responderia da seguinte forma: essa sua atitude, se ela for vista por um cristão que está começando na fé, vai se escandalizar? Ele seria edificado com essa sua postura? Se a resposta for não, quero lhe dizer, não faça então. Ainda que não seja pecado, mas por amor ao seu irmão, não faça. Esse é o princípio da caminhada cristã, o princípio do amor ao próximo. Quero, nesse momento, encerrar com 3 aplicações práticas para a sua vida sobre aquilo que conversamos. Primeiro, suas ações estão sendo pedras de tropeço na vida de outra pessoa? Não apenas na vida de nossos irmãos em Cristo, ou pessoas que são incrédulas, mas sim também na vida daqueles que convivem conosco. Será que a sua ação, a sua prática, a sua conduta não tem feito talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho desanimarem da fé cristã? Será que a sua ação não tem contribuído para que o seu cônjuge desanime de vir à igreja? Talvez você tenha se perguntado por que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ou os seus colegas de trabalho não demonstram nenhum interesse em ouvir o evangelho pregado por você. Talvez seja porque o seu testemunho tem falado muito mais alto do que as suas palavras. Tem faltado em sua vida discernimento e amor para com aqueles que estão ao seu lado. Segundo, precisamos lembrar que não estamos vivendo em uma redoma de vidro e que precisamos nos relacionar com as pessoas que não creem como nós cremos, mas sem deixarmos de nos posicionarmos como cristãos. Meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Precisamos levar o amor de Cristo para as pessoas. Talvez algum familiar tenha lhe convidado para participar de um almoço ou de um jantar e você tem demonstrado uma recusa constante. Quero lhe orientar, participe lá. Participe do almoço, participe do jantar, aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado para levar a boa mensagem, de brilhar a sua luz em meio às trevas, que o seu testemunho faça diferença naquele local, mas sem nunca deixar de se posicionar como autênticos cristãos. Mantendo ali o seu bom testemunho cristão, sendo alguém temente a Deus, demonstrando que houve uma diferença em sua vida. Terceiro, o modelo de imitação que buscamos seguir não são as nossas próprias vontades, e sim o exemplo daquele que nos salvou e amou. Meus irmãos, o exemplo que seguimos é o exemplo de Cristo. É o exemplo de abrir mão, muitas vezes por amor ao outro. O exemplo não de viver no individualismo, mas o exemplo de viver na coletividade do amor pelo meu irmão. E esse amor ao meu irmão tem que me fazer repensar muitas vezes as minhas atitudes. Portanto, precisamos sempre pensar como as pessoas que convivem comigo irão reagir ao me verem fazendo estas coisas. O princípio da liberdade cristã é o amor e o cuidado com aqueles que ainda são novos na fé. Que Deus abençoe a nossa vida e que Ele nos capacite cada vez mais a vivermos este princípio da liberdade cristã, o princípio do amor ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida.